Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nesta hora eu quero compartilhar de um versículo da palavra do Senhor com todos que estão ouvindo este vídeo. Para a nossa meditação, o livro de 2 Crônicas, capítulo 6 e o versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que prometeste, dizendo: Nunca faltará de ti varão diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. Amém? Fica este versículo para a nossa meditação. Neste momento nós estamos diante de um texto da palavra de Deus que fala de um sucessor de um reinado. A Bíblia fala sobre Salomão, sucessor de Davi, filho de Davi, aonde o Senhor, dentro desse texto que a gente leu, o Senhor faz uma promessa e o próprio Salomão, ele cita a promessa da qual Deus ele fez ao seu pai naquele momento, que não faltaria rei sobre Israel diante da descendência de Davi. E nós estamos diante de um texto que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 6, a partir do versículo 12, quando fala da oração de Salomão. Salomão, ele assume um reinado da qual era do seu pai, debaixo de uma promessa de Deus. E este mesmo Salomão, ele teme este reino, teme a responsabilidade. Ele olha para ele próprio e vê a condição de estar na obra de Deus, e ele se sente fragilizado. Ele vê o seu pai que antecedeu ele ali naquele reinado, viu a condição de seu pai tomando conta e cuidando de Israel, e ele teme. Agora ele está na cadeira da qual era do seu pai, e ele teme naquele momento a responsabilidade de entrar e sair no meio do povo. Ele teme naquele momento o compromisso de estar na obra de Deus de uma forma que agradasse a Deus, mas também que agradasse a Israel. E a Bíblia nos fala, o texto ele nos fala que a partir do versículo 12 do livro de 2 Crônicas, do capítulo 6, Salomão, ele começa a orar ao Senhor, ele começa a se colocar diante da presença de Deus e suplica a Deus ali no meio de Israel, no meio do povo, condição para executar este reinado da qual ele herdou de seu pai. Todo o capítulo 6 a gente vê a Bíblia Salomão orando a Deus, Salomão intercedendo a Deus, Salomão diante da presença de Deus, buscando de Deus uma condição para estar na obra de uma forma que agradasse a Deus. Todo o capítulo 6, Salomão está nesta condição. Quando chega o capítulo 7 do versículo 1, a Bíblia nos diz que, acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. E a glória de Deus desceu ali naquele lugar. E o texto ele nos fala que a glória do Senhor encheu toda a casa, que ninguém nem entrava e nem saía. Deus estava naquele instante aprovando o reinado de Salomão. Deus estava naquele instante aprovando o reinado daquele homem que se colocou diante da presença do Senhor e dizendo ao Senhor que não tinha condição para executar a obra da maneira que seu pai executou. Deus estava naquele momento aprovando os ombros, cingindo os lombos de Salomão e dizendo a Salomão que estava aprovando, porque a aprovação foi debaixo da glória de Deus. Deus estava dizendo: eu aprovo, Salomão, eu aprovo o teu reinado. Percebam que lá no capítulo 7 do versículo 11, a Bíblia ela nos fala que quando Salomão acabou a casa do rei e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, a Bíblia diz que Salomão aparece, a Bíblia diz que Deus aparece a Salomão naquele instante e diz a Salomão: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar. Deus estava querendo participar do reinado de Salomão. Deus estava querendo participar de toda a história de Salomão na cadeira de rei. Mas a Bíblia também nos diz que Deus
aprovando o reinado de Salomão, ele também dá umas coordenadas a Salomão com relação ao povo. Porque Deus estava aprovando Salomão, mas Deus estava desaprovando o povo naquele momento. Quando Deus dizia, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Deus estava também dizendo a Salomão no versículo seguinte, agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Deus estava dizendo a Salomão, eu vou prestar atenção como esse povo vai andar comigo. Eu vou prestar atenção, vou ficar atento como esse povo vai se aproximar de mim, Salomão. Porque Deus estava, irmãos, aprovando Salomão. Na condição que Salomão estava, buscando de Deus uma condição e se colocando na presença de Deus como um homem frágil, Deus estava aprovando Salomão, mas estava dizendo a Salomão que o povo precisava mudar, precisava melhorar na presença do Senhor. E quando nós nos colocamos na posição de Salomão, quando o Senhor coloca nas nossas mãos a sua obra, quando o Senhor nos chama para uma responsabilidade e nós nos colocamos na presença de Deus e dizendo ao Senhor que não temos condição, que não temos estrutura para estar na sua obra, Deus ele vai entrar conosco, vai nos ajudar, porque nós colocamos a coisa primordial diante de Deus, que é a humildade, que é a condição humana de dizer ao Senhor que não temos condição de estar nesta obra. Deus estava aprovando Salomão por causa da sua humildade, mas Deus estava desaprovando o povo por causa da rebeldia do povo. Nos coloquemos como Salomão colocou, como Salomão se colocou naquele instante. Nos coloquemos na obra do Senhor como naquele dia Salomão se colocou diante de Deus e Deus aprovou. Quando Salomão terminou a casa, Deus estava dizendo a Salomão, escolhi para mim este lugar e ficarei aqui, Salomão, porque eu conheço o teu coração. Deus conhece o teu coração, Deus conhece o nosso coração. Sinta-se privilegiado por ser escolhido por Deus, por estar na obra do Senhor. Não fuja do chamado de Deus. Não rejeite o chamado do Senhor. Não se coloque na posição daqueles 32 mil homens que estavam ao lado de Gideão, aonde o Senhor ali fez uma seleção e sobrou apenas 300 homens que levaram a água para a boca, mas estavam atentos o que estavam ali do seu lado. Vamos nos colocar na posição desses 300, porque Deus, para vencer as nossas batalhas, irmãos, Ele não precisa de uma multidão, mas Ele precisa que eu e você esteja na posição de Deus, porque Deus vence com 1, Deus vence com 2, Deus vence com 3, mas é preciso que você esteja na posição do Senhor, porque as tuas batalhas, quem vence é o Senhor. As portas que estão fechadas, quem abre é o Senhor. A Bíblia diz que a chave de Davi está na mão de Deus, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. A Bíblia diz que Jonas estava naquele navio e vendo o vento tomar conta do mar, o vento tomar conta do momento, e enquanto todos que ali estavam jogavam todos os utensílios para fora do navio, Jonas percebe, irmãos, porque Deus não nos deixa enganados. Jonas percebe que ele estava ali e que o peso era ele, por ter recuado e recusado o chamado do Senhor. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus, mesmo Jonas fugindo, Deus não abriu mão de Jonas naquele dia, mesmo Jonas sendo jogado no alto mar, assim como ele solicitou que jogassem ele ali naquele alto mar. Deus não abriu mão de Jonas, Deus ele não permitiu a morte de Jonas. A Bíblia diz que Deus enviou um grande peixe, o grande peixe engoliu Jonas, levou Jonas até a cidade da qual o Senhor estava determinando naquele dia na vida de Jonas, e Jonas fez a obra de Deus. É um privilégio andar com Deus. É também um desafio andar com o Senhor, mas a escolha de Deus na nossa vida, a escolha do Senhor na nossa vida para esta tão grande obra. A Bíblia diz que os inimigos de Neemias tentaram contra Neemias
A Bíblia diz que os inimigos de Neemias queriam destruir naquele instante a intenção de Neemias, mas Neemias disse: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei parar esta grande obra. Nada parou Neemias. Nada fez com que Neemias parasse aquela condição, porque existia ali, irmãos, um chamado, existia ali uma condição dada por Deus a Neemias para a obra do Senhor. A Bíblia diz que lá no livro de Ageu, Deus desce a Ageu e diz: Ageu, vai ao meu povo, Ageu, e diz ao meu povo que suba ao monte, traga madeira. O povo vindo cativo, irmãos, o povo não queria trabalhar na obra de Deus. O povo estava preocupado com seus interesses pessoais, suas casas estucadas. Mas a Bíblia diz que Deus enviou o profeta Ageu com a mensagem lá no meio do povo. Ageu pergunta ao povo: é tempo para vós habitardes nas vossas casas estucadas, e a minha casa há de ficar deserta? A Bíblia diz que o povo abraçou a mensagem de Deus através do profeta Ageu, começou a trabalhar na obra de Deus, começou a subir o monte, começou a carregar madeira para a reconstrução da obra. A obra de Deus voltou a andar. Deus olha novamente o povo trabalhando na obra dele. Aí Deus diz: Ageu, vem cá, desce lá e avisa ao povo que minha é a prata, ô glória a Deus, e meu é o ouro, e a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Não rejeite o chamado de Deus. Não rejeite as escolhas de Deus na tua vida. Não rejeite. Sinta-se privilegiado por estar na obra, pelo investimento de Deus na tua vida. Não rejeite, mas faça a obra do Senhor com alegria. Há recompensa para aqueles que fazem a obra de Deus sem barganha, mas com alegria. Há recompensa, porque a Bíblia diz que o trabalhador, ele é digno do seu salário. Deus abençoe.